Porque antes de você saber o que você quer, você precisa saber o que você não quer para a sua vida. E quando nós tentamos equilibrar com uma mente dividida, sempre o que é ruim vai prevalecer. Por quê? Porque para fixar a palavra você precisa do Espírito. E dividido você não tem o Espírito. E aí vive muitas pessoas vivendo uma vida oscilante, um dia está bem, um dia está mal. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui na sua casa, meu Deus, reverenciando e exaltando o teu grande e majestoso nome, Senhor. Meu Pai, o que temos além de ti, o que possuímos além de ti, qual é o controle, meu Pai, que podemos controlar se não for o Senhor? Meu Pai, o Senhor está nos altos céus, meu Pai, coordenando toda esta terra. Meu Deus, e se o Senhor não estiver à frente da nossa vida, nós, meu Deus, vivemos e viveremos e passaremos todos os dias da nossa vida, meu Deus, cometendo erros. Mas se o Senhor estiver à frente, meu Pai, encontraremos o propósito da nossa existência, o propósito do nosso chamado. Porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos separou, meu Deus, porque existe, meu Pai, um motivo muito maior, meu Pai, do que coisas materiais, do que coisas tangíveis, do que coisas visíveis, do que coisas palpáveis. Meu Deus, tudo tem um sentido nessa terra. E nós temos os sentidos, porque a tua palavra diz que até o ímpio foi criado, meu Pai, para o dia do juízo. Meu Deus, e nós somos separados, nós poderíamos estar, meu Pai, nesse mundo, cometendo as maiores atrocidades, perversidades, meu Deus. Mas estamos aqui, Senhor, numa madrugada, meu Deus, te servindo, te adorando, te louvando, meu Deus, e ouvindo a tua palavra, a mensagem das nossas vidas, meu Deus. Então eu peço, meu Deus, abençoa, meu Pai, esse povo que está aqui, meu Deus, mastigando a sua carne, Senhor. Porque entendeu, Senhor, que aquele que dá mais, aquele que recebe mais, aquele que pende mais, é aquele, meu Pai, que tem a balança, meu Deus, o peso da bênção, meu Pai, derramado sobre nós, meu Deus. Eu creio, Senhor, que o que nós estamos plantando, como Jó, meu Pai, eu sei que nós sabemos que o nosso Redentor vive, Senhor. Nós sabemos disso. E eu peço, tome o controle deste trabalho, tome o controle desta reunião, e que seja o Senhor, meu Deus, coordenando tudo nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar por um momento. A bispa falou recentemente, inclusive, ela começou falando na mesa do almoço, depois trouxe para a reunião dos líderes e depois trouxe para a igreja. Essa é a era do Espírito Santo. E a era do Espírito Santo vai exigir você ser cheio do Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Entregar tudo que você tem que entregar, colocar e tirar tudo que você precisa tirar para ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que está na mesma frequência, o mesmo Espírito de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são seres de personalidade.
Ou seja, ama, sentem raiva, né? Que é a ira, ciúmes. Então, assim, nós temos, e nós devemos, né? Eu digo que temos, mas nós devemos ter, mas aquele que tem o Espírito, então tem os frutos do Espírito. E sabe que o Espírito Santo, ele fala com você. Ele mostra o lugar que você deve estar, aonde você deve estar, as pessoas que você deve andar. Porque o Espírito Santo te dá sabedoria, o Espírito Santo te dá discernimento. O Espírito Santo, ele mostra o lugar que você deve evitar. Você vê. Davi fala ainda que um dos salmos assim, na versão mensagem, que assim, eu me encantei, porque nós falamos sobre contaminação, né, hoje, e uma vida simples. E um dos salmos que eu quero ler para você, que para mim é maravilhoso, é Salmo 101, na versão mensagem. Minha trilha sonora é o amor e a justiça de Deus. Você imaginou já? Você já imaginou aquela trilha sonora? Não, você sendo guiado por Deus, pelo amor e pela justiça, né? Você, assim, imaginar que Deus está te vendo e quando você vê um filme, você vê que quantos, né, inclusive dão Oscar, né, prêmios, para quem tem as melhores trilhas sonoras num filme. É ou não é? Né? Tem a votação disso. Porque a trilha sonora determina muito de um filme. Determina muito. É só você imaginar, você ver um filme mudo, botar no mute, né, e passar o filme todo. Não tem nenhuma emoção nenhuma. Então aqui Davi estava dizendo, minha trilha sonora é o amor e a justiça de Deus. Canto para ti, ó Eterno. Acho o meu caminho pela estrada da vida correta. E quando ele fala acho, gente, não é uma questão de dúvida, é questão dele encontrar. Eu acho este caminho. Eu acho o meu caminho pela estrada da vida correta. Mas quanto ainda vai demorar para que te mostre, estou fazendo o melhor que posso, a começar da minha casa. Repita comigo, da minha casa. Estou fazendo o melhor que posso. Davi estava dizendo, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Não tem nada aqui que eu estou deixando para o lado e deixar para depois. Não estou procrastinando. E eu começo arrumando a minha casa. Eu estou fazendo o meu melhor. Repita comigo, estou fazendo o meu melhor. É o seu melhor? Bispo, não é tudo isso não, então dá para melhorar. Aqui Davi estava dizendo, estou fazendo o meu melhor que posso, a começar da minha casa, onde isso importa. Eu começo dentro da minha casa consertando. Eu conserto como? Levando a mensagem, tirando divisão. Eu tiro a mensagem, eu tiro a divisão da minha casa. Porque Deus não opera no reino dividido. E aqui que eu queria, recuso-me a olhar duas vezes para os corruptos e para as coisas degradantes. Você sabe que isso é algo que vem de uma pessoa que ela não negocia o Espírito Santo. Ela não aceita perder. Você sabe por quê? Porque sabe como é fácil perder a sensibilidade do Espírito. E como é difícil manter a sensibilidade do Espírito. É ou não é? Por qualquer coisa, olha, depois que eu entendi isso, como é fácil perder a sensibilidade. Não é o Espírito, mas é a sensibilidade. É uma frequência sonora que é só quem faz um silêncio que ouve o sussurro. É fácil você ouvir um terremoto, é fácil você ouvir um tremor, é fácil você ouvir muitas coisas, como o próprio, da maneira que Deus se revelou para Elias, né, ali na montanha.
Mas o suave sussurro só vem de alguém que faz silêncio, alguém que ouve. E aqui, Davi, ele sabe o esforço que você precisa fazer para você manter o Espírito Santo, para você ser um homem segundo o coração de Deus. É um esforço muito grande que você precisa fazer. E aqui Davi sabe, se você olhar 2 vezes, já é um sinal. Porque tem coisas que você passa na rua e pode acontecer que os seus olhos chega, acontece, mas na hora você já vira, né? E eu não vou negociar o Espírito. Eu não vou, você já vê, a gente tem uma visão periférica que você já consegue ver. Né? Um homem às vezes tem problema com imoralidade, sabe, olha, tem uma mulher passando, não vou olhar, não vou olhar 2 vezes ali. Está vendo ali um troco ali no chão, não, eu não vou, isso aqui não é meu, eu não vou negociar. Está vendo que tem algo errado acontecendo, eu não vou ficar fazendo vista grossa, eu vou resolver. Às vezes você não precisa, né? Você não precisa nem de uma olhada, aqui ele está falando de 2, uma só. Fez a mulher de Ló virar estátua de sal. Uma olhadinha. Você precisa olhar 2. Mas aqui Davi está falando, eu recuso me olhar 2 vezes para os corruptos e para as coisas degradantes. Eu não vou negociar com meus olhos, eu não vou negociar com a minha consciência, eu não vou querer algo que não é para mim. Não queira algo que não é para você, viva uma vida simples. E quando aqui nós falamos isso sobre viver uma vida simples, eu falei ainda sobre Mateus 6, a importância de você ter essa visão, né? Como eu trouxe aqui ainda, ó, essa visão, cadê o que? Mateus 6, 24, cadê? Aqui. Essa visão de ave mesmo. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então a gente observa, ela não veste uma roupa porque ela está vestindo, ela não semeia nem colhe. O que está mostrando aqui? Jardim do Éden. O homem estava nu aos olhos humanos, mas ele estava vestido pela glória. É ou não é? Então a glória de Deus estava lá. É a maneira que ele nos ensina a viver. O jardim do Éden, o homem ali não semeava porque estava tudo pronto. O homem ali, ele só usufruía. Ele só tinha a direção de dominar. Você tem que dominar, você tem que ter a visão de confiar em Deus. Eu vou viver o meu hoje. Eu não posso me preocupar por algo que não aconteceu. Eu não posso me estressar por algo que não aconteceu. Eu não posso me ocupar previamente de algo. Eu preciso viver um dia de cada vez, porque o ontem já foi e o amanhã não me pertence. Eu vivo o meu hoje, eu só tenho hoje. E é por isso que muitos vivem sempre perdendo aquilo que é mais importante, que é o Espírito Santo. Porque você faz de um carro um Deus, faz de um casamento um Deus, faz de uma doença um Deus, tudo se torna um Deus. Ao invés de confiar em Deus, entender o processo, eu vou passar pelo processo e eu vou dar glória a Deus, porque o problema de hoje é o testemunho do amanhã. Então hoje eu posso estar vivendo, mas amanhã eu vou estar no altar testemunhando. Hoje pode estar doendo, hoje eu posso estar minguando nessa situação difícil, mas amanhã aquele que tem sede se torna fonte de água viva. Aquele que leva a cura. E eu já vi muitas pessoas vivendo assim. De uma doença, recebeu um dom de cura e saiu curando todo mundo. Quem já viu isso aqui? Isso é real. Isso é real. De um homem que negou Jesus 3 vezes, depois eram colocados enfermos nas ruas para a sombra dele curar. É algo muito de 8 para 80. E isso é viver e ser conduzido pelo Espírito Santo.
É você entender que Deus, Ele quer te usar. Mas, para isso, você não pode se contaminar. Daniel foi escolhido, foi levado cativo. E eu quero que você entenda que você pode sempre estar no meio de muitas pessoas que foram levadas, mas sempre tem alguém que vai iluminar mais. E esse alguém tem que ser sempre você. Olha, mais do que você gerar constrangimento em uma roda de ímpio, de escarnecedor, é você gerar constrangimento numa roda de justo. Já parou para pensar? Você chega às vezes, né, e não tem assuntos que não agregam. Falando de problema nos corredores, isso eu já falei várias vezes. Você está no jejum, você não se mistura. Você não está aqui para bater papo no corredor, vai para a igreja e fica aqui até o trabalho começar e aproveite, toma posse de cada oração que você está ouvindo no altar. É ou não é? Se não é melhor, estar em casa. Eu vou lá e começo a perder tempo nos corredores, eu começo a falar um monte de coisinha, eu vejo gente rindo para lá e para cá. Bispo, não pode rir não, é coisa de piada mesmo, é fazendo brincadeira desnecessária. Gente, o Espírito Santo é santo. E tem coisas que não dá para sair da sua boca sem ter consequência. Pode uma fonte sair água doce, salgada? Não dá. Eu estou falando de um nível muito alto, eu não estou sendo religioso aqui não, tá? Antes de começar, fala, bispo, não posso falar, brincar? Não, a gente sabe, a gente é inteligente. Tem coisas que não agregam, piadas, fazendo piadas, brincadeiras, coisas que não agregam. Então tem coisas que a gente tem que falar, olha, eu tenho que estar focado. O jejum é uma separação. Você estar de jejum é uma separação. E quando a gente quer um nível, você vai entender o contexto, eu quero que você não perca o foco aqui que eu estou falando, porque numa madrugada, muitas vezes a pessoa já está cansada, trabalhou o dia inteiro, tem essa tendência. Então, não se distraia. E quando você pega um contexto de um jovem sendo escolhido, pela sua inteligência, pela a maneira que você fala, a sua ascendência de nobreza. Ele foi escolhido por isso. Eles não escolheram qualquer pessoa. E Daniel, ele tinha uma convicção que independente de onde ele estiver, ele vai ser a mesma pessoa. Eu vou ser a igreja. Que vem de igreja, você vai ser a igreja, você sai daqui e você leva essa mensagem. Ele foi, caiu na Babilônia, numa terra que ele não conhecia, com um povo que ele não conhecia, com uma comida que ele não conhecia, com leis diferentes, com ensinamentos diferentes, com um decreto sobre ele, porque você rejeitar a comida e o vinho do rei é ofensa. Mas ele estava no governo mais poderoso da terra. Não havia negociação. Mas somente aquele que sabe o rei que possui é que vai manter as suas convicções. Eu não vou negociar a posição. Eu não negocio, eu não relativizo o problema. Eu não aceito entrar em rodas para tentar me adaptar numa empresa, ou tentar me adaptar numa escola. Eu não vou me adaptar àquilo que não posso me adaptar. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um representante de Deus. Eu sou embaixador de Cristo. E aonde eu estiver, eu não posso me contaminar. Eu estou falando de algo que se você entender isso, você vai entender o que eu estou falando. Isso é na sua casa, em rede social. Isso é na tua rua, com fofoca. Isso é aquilo que você vê, aquilo que você come, porque é isso que estava acontecendo. É aquilo que ele comia, aquilo que eles queriam dar para ele, para comer e para beber. Porque o que você está vendo, o que você está ouvindo, você está comendo. Nós não paramos de comer, a todo momento você está comendo, você não para de comer.
Você está comendo agora. E ali, eles queriam colocar ele numa condição sobre um decreto. Por quê? Porque ali praticamente era escravo, não tinha ali condição, não tinha conversa. Era assim, assim, assado, vocês tinham que passar por um treinamento. Daniel, ele decidiu manter as suas convicções, ele decidiu, não vou me contaminar. Uma decisão que ele não foi influenciado para ter. Ele não teve um pastor para falar para ele, olha, Daniel, é melhor você fazer assim, hein? Ele não teve uma palavra, um programa mudança de vida para ele receber uma confirmação do que ele ouviu. Ele simplesmente ficou com aquilo que ele já sabia. Ali já era uma verdade. E ali no momento que ele foi colocado e ele viu que aquele alimento poderia roubar algo dele, eu não vou me misturar e comer daquilo que eu sei que eu não deve entrar no templo, que é do templo do Espírito Santo. Eu não vou sujar o templo do Espírito Santo. Eu vou manter uma comida, eu vou manter uma alimentação, eu vou decidir, eu vou me separar e vou fazer essa prova, porque naquele momento, no capítulo 1, versículo 8, você viu que ele decidiu não se contaminar. E no momento que ele decidiu não se contaminar, no 9 você viu que aquela decisão de fé de um homem de convicção gerou favor. Deus, ele fez ele ser favorecido. Coloca no 9 para mim. Deus, ele favoreceu Daniel. Ele favoreceu Daniel, e as pessoas têm que entender, quando você toma uma decisão, você é favorecido, e Deus fez com o homem que fosse bondoso, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. As pessoas se dobram. Se você está mantendo a sua fé, escolhendo Deus, priorizando a Deus, Deus, ele vai te favorecer. E se você quer ir para um nível maior, e a gente está falando de um odre novo, esse odre bem costurado, bem hidratado, que é capaz de suportar essa alegria. Daniel sabia que a alegria vinha do Senhor. Daniel não precisava beber do vinho do rei para ser alegre. Você não precisa se misturar neste mundo, beber daquilo que você sabe que não é uma alegria duradoura. A própria Bíblia diz em Provérbios, não se embeber, não fique bêbado de vinho, não venha se embriagar. Tem pessoas que estão se embriagando de um vinho que só te gera ressaca, que não te gera plenitude. Você tem que escolher do melhor vinho. Daniel, ele escolheu a melhor comida, ele sabia que aquela decisão inicialmente ninguém estava entendendo. Muito pelo contrário. Já deviam estar taxando ele. Provavelmente, alguns judeus que estavam lá, porque nós não sabemos quem estavam. Por quê? Porque aqueles que não mantêm as suas convicções são esquecidos, mas os que mantêm as suas convicções são lembrados. Nós só lembramos de 4, porque a Bíblia só relata 4. Só relata 4 homens, 4 jovens. E você vê uma construção. Você vê uma construção. Capítulo 1 decidindo, né? E você vê o capítulo 1 de Daniel, você vê ele mantendo a sua posição. No 2, ele revelando o sonho de Nabuco. E depois ele sendo colocado. No 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, sendo jogado na fornalha. E no 4, né, o sonho, aquele sonho que ele comeu, virou um animal durante 7 tempos. No 5, Belsazar. No 6, volta o Dário e Daniel junto. Mas ali ele já estava numa posição alta. Então, fica comigo aqui. No 6, capítulo 6, ele já está em outra posição. Dário gostava de Daniel e queria favorecê-lo. E não é porque ele era um bom pastor, não, porque ele fazia bem o seu trabalho. Então pode ter certeza,
uma coisa é você tomar uma decisão agora, mas para manter você tem que ser o melhor na sua posição. Não ache que é porque você somente tem Deus e chega atrasado, não estuda, não se esforça, não busca se aperfeiçoar no seu trabalho, que vai ficar por assim mesmo. Não, muito pelo contrário. Você precisa ser excelente. Você precisa se preparar. Você precisa se preparar para aquilo que você quer. E no 6 mostra ali um homem preparado. Mas como ninguém encontrou nada que poderia denigrir, destruir Daniel, Dário reorganizou seu governo. Ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. Sobre eles havia 3 ministros e um deles era Daniel. Os governadores se dirigiam aos ministros que tinham responsabilidade de manter tudo em ordem, mas Daniel era cheio de vitalidade. Você sabe quantos anos Daniel tinha aqui? Quase 80 anos, isso mesmo. E olha o que a Bíblia diz, era cheio de vitalidade. Só está com quanto mesmo, Nilson? Quase 80, é. E quem vê, gente, olha, bota no chinelo muita gente, todo mundo sabe aqui da ideia da Taquari, mas assim, uma energia absurda, é Deus, parabéns. Era cheio de vitalidade, tinha uma inteligência tão superior aos outros ministros e governadores que o rei decidiu designá-lo responsável por todo o reino. Por quê? Porque lá atrás ele tomou uma decisão, e aquela decisão de não se contaminar com a comida do rei, o que isso gera, gente? Você plantando a mesma coisa todos os dias e não se contaminando, e às vezes as pessoas perguntam, bispo, como a gente consegue crescer, quando a gente consegue avançar, a gente consegue ter crescer na palavra, entender os versículos e tal? Não tem segredo. A mesma coisa, se eu e você, a gente decidir ler 4 capítulos por dia, e eu só ler a Bíblia, mais nada, e você ler a Bíblia e ver na internet, olhar todo dia se contaminando, eu vou aprender antes de você. Porque antes de você saber o que você quer, você precisa saber o que você não quer para a sua vida. E quando nós tentamos equilibrar com uma mente dividida, sempre o que é ruim vai prevalecer. Por quê? Porque para fixar a palavra você precisa do Espírito. E dividido você não tem o Espírito. E aí vive muitas pessoas vivendo uma vida oscilante, um dia está bem, um dia está mal. Um dia está querendo, um dia não quer, um dia vem na igreja, outro dia não vem na igreja. Ou um dia quer ouvir a palavra e está dormindo, outro dia está lá, pulando para... Então a pessoa ela fica tentando equilibrar e não dá. Isso é um ponto, isso é uma decisão que eu falei hoje para a igreja. Você precisa tomar uma decisão. Nós não podemos mais nos contaminar. E para eu chegar nesse nível superior, eu preciso tomar decisões, mudar a minha vida, desligar, tirar aplicativo, começar a viver só para o reino, mudar o meu foco. Se eu quero chegar num lugar, eu tenho que tomar decisões difíceis. Mas depois que você começa, fica mais fácil. Porque o tempo que eu demoro para me desintoxicar é o tempo que não se intoxicou consegue crescer mais. E não é que está fazendo algo diferente, não é que está fazendo todo dia a mesma coisa. Daniel deve ter mantido a mesma dieta todos os dias. Daniel fazia as suas mesmas orações. Você vê no 3, ele fazia as mesmas, no 6, as mesmas orações, mesmo em cima do decreto. Ele subiu lá, no andar de cima, janela virada para Jerusalém, e orava pedindo ajuda a Deus. Desse jeito está aqui. Depois você vai ler aqui. A mesma coisa, ele só ficou fazendo a mesma coisa. Daniel, na vida de Daniel não tinha novidade. Daniel era um homem constante. E é por isso que ele gerou uma sabedoria tão superior. Porque ele decidiu, eu não vou dar pulos gigantes, mas eu vou dar um passo todos os dias. E ao final, era 10 vezes mais sábio. Ninguém se comparava a Daniel. Não havia comparação para Daniel. O mundo inteiro
Não havia uma pessoa mais poderosa, no 2 você já vê isso, mais poderosa do que Daniel no mundo abaixo de Nabuco. Era só Daniel. Por quê? Porque ele decidiu dar um passo de fé e manter só uma alimentação. Eu não vou me contaminar com mais nada, e nós sabemos o que está nos contaminando. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Alguns cientistas falam que você demora de 10 a 15 dias para desintoxicar tudo. Zerar, né, zerar a parte do corpo, de comida. E aqui você vê que o teste que ele fez no capítulo 1 era 10 dias. Os primeiros 10 dias faz essa verificação novamente. E eles viram que ele não tinha mudança. 10 dias, no capítulo 1 você vê isso. Então, às vezes, o problema é que muitas pessoas querem em 10 dias, em 2 semanas, está tudo mudado na tua vida. E às vezes a gente vive uma vida comendo errado, se alimentando errado, esquece que antes de eu ter algum benefício bom, eu preciso limpar aquilo que está ruim. É o processo de volta, vou me desintoxicando, vou mudando a alimentação, vou tomando água. E eu estou falando de comida para facilitar, mas eu estou falando de maneira espiritual aqui. É espiritual, gente. É espiritual. Não estou fazendo curso aqui de nutrição, né? Aqui eu chamo profissional aqui. Eu não sou profissional em nutrição, né? Mas eu sei o que funciona e não tem segredo, gente. Não tem receita, eu não tenho uma receita aqui. Eu estou dizendo, se nós fizermos a mesma coisa todos os dias e desligarmos aquilo que faz nós oscilarmos, as distrações, você chega, você conquista, você alcança, você toca. Isso é seu. É só fazer todos os dias, e agora é o maior teste da sua vida. Por quê? Porque finalizamos agora no domingo, o que vai sair de você? Por quê? Porque eu não tenho um propósito, talvez, eu não tenho algo que eu preciso olhar assim, não, é um compromisso, não. Você tem um compromisso, viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Você já alcançou algo que você nunca tinha alcançado até então. E eu sei que muitos aqui nunca conseguiram finalizar um propósito até então. É ou não é? Quantos aqui... Foi a primeira vez que conseguiu ir até o final. Com sinceridade, que eu sei alguns já. Isso, tem vários aqui. Que conseguiu até o final, sem oscilar. Isso não é, muito pelo contrário. Isso aqui é uma vitória. É uma vitória. Coloca no 6 de novo para mim. Daniel, assim os ministros e governadores tramaram contra ele e foram ao rei dizer: Rei Dário, que viva para sempre. Nós, ministros, governadores e todos os principais oficiais, nos reunimos e concordamos em que o rei deveria promulgar o seguinte decreto: durante os próximos 30 dias ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem, exceto ao rei. Qualquer um que desobedecer será lançado na cova dos leões. Promulgue este decreto, ó rei, assine para que seja irrevogável, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas. O rei Dário assinou o decreto. Daniel soube que esse decreto havia sido promulgado, mas continuou a orar. Repita comigo, como sempre fazia. O segredo é fazer a mesma coisa todos os dias. Sua casa tinha janelas no andar de cima, voltadas para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava ali em oração, agradecendo e louvando a Deus. Os conspiradores vieram e viram orando, pedindo ajuda de Deus. Imediatamente foram ao rei, lembraram do decreto. Ó rei, não assinou uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, durante 30 dias? E qualquer pessoa que fosse apanhada fazendo isso seria jogado na cova dos leões? Com certeza, afirmou o rei, como inscrição em pedra, conforme todas as leis dos medos e dos persas.
Então eles disseram: Daniel, um dos exilados judeus, ignora sua ordem e desafia sua lei. Ele ora 3 vezes ao dia. O rei ficou desconcertado e tentou de todas as formas livrar Daniel da complicação em que havia colocado. Ele pensou nisso o dia todo. Não há como algo ser mudado se a permissão de Deus não é dessa maneira. Todo decreto, toda situação estava alinhada, Deus ele já tinha alinhado que seria dessa maneira. Dário, sendo o homem mais poderoso da terra, ele não conseguiu mudar esse decreto para nos mostrar que tem coisas que nós precisamos entrar na cova. Tem pessoas que fazem de tudo para não aceitar o destino e não entender o propósito de Deus. Quantas pessoas eu já fui no hospital, nós já oramos, e pessoas que perderam tudo, e Deus fez uma restauração no casamento, na empresa, na saúde. E muitos desistiram porque não entendeu o que Deus estava ensinando a elas. O nível de consciência e o nível, o tamanho do testemunho que aquela situação ia gerar. Dário não pôde fazer nada para ajudar Daniel, porque aquela situação estava totalmente sendo conduzida por Deus. O rei ficou desconcertado. 15. Mas os conspiradores voltaram, lembre-se, ó rei, é uma lei conforme todas as leis dos medos e dos persas, irrevogável. O rei cedeu e ordenou que Daniel, trazido e jogado na cova dos leões, mas ele disse a Daniel: seu Deus, a quem você é tão leal, vai livrar você dessa situação. Uma pedra foi colocada sobre a entrada da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de todos os seus nobres, porque não podia ser revogado. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nem conseguiu dormir, passou a noite toda preocupado. Ao romper do dia, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou perto, chamou: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, livrou você dos leões? Que o rei viva para sempre, respondeu Daniel. Meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões para que não me fizesse nenhum mal. Foi considerado inocente diante de Deus e também diante de Senhor, ó rei. Pois não fiz mal algum ao Senhor. Quando o rei ouviu essas palavras, ficou muito feliz, e ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Depois que ele saiu, verificou que não havia nenhum arranhão sequer. Ele havia confiado em Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Daniel é um homem que você deve se espelhar. Daniel, ele decidiu ficar com aquilo que ele acreditava, aquilo que ele sabia, aquilo que ele havia sido ensinado. Você sabe que nós falamos sempre, né? Você não pode escolher o seu início. O seu início pode parecer modesto, mas o seu final será de grande alegria. Então nós não podemos escolher a maneira que você chega, nós chegamos na fé, nós conhecemos o Senhor. Mas você pode decidir ser ensinado e colocar a única verdade que realmente funciona nesse mundo, a verdade de Jesus. E decidir ficar com aquilo que é mais importante para a sua vida, que é a presença de Deus, é a presença do Espírito. Deus, ele quer um povo cheio da presença dele, cheio do Espírito. E para isso nós precisamos tomar decisões difíceis.
de mudar toda a minha rotina, de mudar todo o meu roteiro, mudar tudo na minha vida. Por quê? Porque Deus é o que é mais importante na minha vida. Deus é a nossa vida. O que tem, o que nós temos. A realidade, o que você possui. O que você vai levar. O que você pode guardar. A única coisa que você tem de valiosa é Deus. Porque tudo pode ser roubado, perdido, tudo acaba, tudo fica ultrapassado neste mundo. Tudo. Tudo. Mulher pode te deixar, homem pode te deixar. Filho, a mesma coisa. Mas quando você serve a Deus, você ouve um Deus e acredita num Deus que diz a você: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Um Deus sempre que eu sempre estarei com você. Por onde quer que você esteja, eu estarei com você. Eu sou a sua luz, eu sou a sua força. Eu sou a sua alegria. Ele mostrou isso com o povo no deserto. Ele foi a coluna que aquecia. Ele foi a sombra que gerava, que protegia, a coluna de fogo, a proteção do corpo, a proteção da roupa. Nós temos que decidir: eu não vou mais me contaminar, e começar a tirar muitas coisas da nossa vida. Deus quer odres novos, porque Deus, na vida de muitos já começou a derramar, na vida de outros vão começar a derramar do vinho novo. E Ele está esperando você. Toma uma decisão. Faça esse odre. Está preparado para comportar esse vinho. O melhor vinho. O único vinho que você precisa beber é a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a sua força. E Deus quer que você se alegre nele. Nada que você receber pode substituir Deus. Nada. Fala com Deus nesse momento. E faça esse voto com Ele hoje. Hoje, eu estou tirando as contaminações. Hoje eu estou arrancando a mente dividida. Hoje eu estou tirando aquilo que contaminava a minha vida, contaminava o meu espírito, me enfraquecia, me intoxicava, me fazia ficar distraído. Você não pode ser essa pessoa distraída mais. Você precisa ser cheio do Espírito. O Espírito Santo está falando conosco hoje. Você precisa de mim. Você não precisa de mais nada. Você não pode mais se contaminar. Davi dizia: rejeito os deuses feitos em Canaã. Evito a contaminação. Eu rejeito os deuses e evito a contaminação. O segredo de um homem segundo o coração de Deus é rejeitar aos deuses e evitar a contaminação. Você não pode endeusar aquilo que Deus já disse que não é um Deus na sua vida. Nada e nem ninguém nesse mundo pode se tornar um Deus na sua vida, que pode influenciar as suas decisões, que pode roubar a tua alegria, ou pode querer substituir uma alegria que não é a alegria verdadeira, porque a alegria do Senhor é duradoura. A alegria do mundo é momentos, é experiências, é compras, é coisas, que da mesma forma que vem é que vai. E Davi dizia: os de coração tortuoso mantenha distância, e me recuso a cumprimentar os que planejam maldade. Põe uma mordaça no caluniador
que inventa coisas vergonhosas a respeito de seu vizinho. Também não suporto arrogância. Não me interesso por pessoas honestas, são pessoas que eu quero trabalhando comigo. Homens e mulheres no caminho justo e estreito. Deus, Ele está dizendo, nós precisamos escolher a boa parte. Homens e mulheres no caminho estreito. Mas ninguém seja codescendente com mentiras. Consegue emprego comigo? Não tenho paciência com mentirosos. Cerquei todos os ímpios como se fossem um rebanho e os conduzi para fora do país. Limpei a cidade do Eterno de todos os que fazem negócios com o mal. Limpei a cidade do Eterno. Será que não está na hora de você limpar o seu templo? Será que Deus não está dizendo para você, nós precisamos limpar a cidade do Eterno? Será que nós não devemos conduzir todos os mentirosos, todos os ímpios para fora do país? Deus está dizendo que nós precisamos tirar aquilo que está roubando a minha vida, que está roubando o meu propósito, que está roubando o meu destino. Decida hoje eu estou tirando aquilo que está roubando o meu propósito, aquilo que está roubando o meu destino, aquilo que está roubando a minha vida. A partir de hoje eu tomo uma decisão, eu estou tirando hoje da minha vida. E eu começo hoje a estabelecer e a respeitar a aliança que eu fiz com o Senhor. Você fez uma aliança com o Senhor. E da mesma forma que o seu Deus respeita a aliança, Ele quer que você respeite a aliança que você fez com Ele. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, neste momento. E eu peço, Senhor, que o Senhor visita cada coração. Visita o nosso povo, visita a igreja, Senhor. Visita aqueles, meu Deus, que hoje buscam pela Tua presença. Buscam por renovação, buscam, meu Pai, pela desintoxicação, meu Deus, tirando a contaminação. Meu Pai, tem muitas coisas que estão nos contaminando, e eu peço, meu Deus, tira a contaminação do nosso meio, tira a contaminação, meu Pai, daqueles que estão misturando, meu Pai, aquilo que não pode ser misturado. Estão comendo, meu Pai, coisas que não podem ser comidas. Coisas que estão sendo consagradas, que foram consagradas a deuses. Comida, vinho consagrado a deuses. Meu Deus, tira, Senhor. Livra o nosso povo. Vai limpando, meu Deus, vai, meu Deus, limpando aquilo que até hoje tinha poder sobre o nosso povo. Meu Deus, eu oro, meu Pai, e declaro, Senhor, meu Deus, que mudanças venha estar sendo, meu Pai, realizada no dia de hoje, meu Deus, situações que tinham sido, meu Pai, hoje, até, meu Deus, como um decreto, algo, meu Deus, que tinha até mesmo cegado a vida, a mente dessa pessoa, meu Deus, que ela não via, ela não conseguia enxergar, mas o Senhor está mostrando que nós devemos mudar a nossa vida, nós devemos recomeçar, nós devemos entender, meu Deus, que se nós começarmos, meu Pai, da maneira correta, meu Deus, da maneira certa, com as estruturas, meu Deus, com as estacas bem colocadas no Senhor, nós teremos uma longevidade, meu Deus, longevidade, dura, meu Pai, uma vida duradoura, uma vida feliz, uma vida, meu Pai, meu Deus, de construções sólidas,
válidas. Meu Deus, nós oramos e pedimos, meu Pai, abençoe a cada um, Senhor, abençoe os propósitos, abençoe os pedidos, abençoe, meu Deus, a cada projeto, abençoe, meu Deus, as famílias, os casamentos, os filhos, meu Deus, nós oramos, meu Deus, e nós pedimos, abençoe, cura, liberta, levanta, sustenta, aviva o nosso povo, Senhor, arranca, Senhor, aquilo que está roubando a vida, a energia, a força, meu Pai, nós oramos e declaramos, meu Deus, e ordenamos que todo demônio, meu Deus, que está roubando o nosso povo, roubando a nossa vida, que está contaminando, que está entrando, meu Pai, como uma brecha, meu Deus, destruindo, meu Pai, roubando a vida, roubando o foco, roubando a alegria, todo demônio que está, meu Deus, se levantando, meu Deus, contaminando mentes, atacando com setas, pensamentos, sentimentos, opressão, depressão, raiva, ódio, espírito da imoralidade, da mentira, você que está tomando mentes, você que está colocando este peso, essa vontade de parar, essa vontade de desistir, essa vontade de entregar tudo, de retroceder esses pensamentos de fracasso, planos de derrota, nós ordenamos agora que todo demônio que se levantou para matar o nosso povo, para gerar divisão, contendas, gerando barreiras, brigas no casamento, na família, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias, que todo peso no corpo, que todo peso nos olhos, que todo peso na família, no casamento, que toda doença no corpo, na alma, que toda inflamação, infecção, dores, que toda dor que vem tomando a mente dessa pessoa, a cabeça, o corpo, as costas, o joelho, o pé, que vem roubando a vida dessa pessoa, vem fazer essa pessoa ficar sonolenta, morna na fé, que vem fazer essa pessoa ser roubada, roubada no casamento, roubada na fé, roubada no propósito. Nós ordenamos agora, pega tudo que é teu, do nosso meio, da igreja, do ministério Mudança de Vida, em o nome de Jesus, e saia! Saia e saia em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós declaramos, meu Pai, o nosso povo vivendo hoje, Senhor, respostas e definições. Receba aquilo que você veio buscar hoje aqui. Veja o Senhor te entregando aquilo que você está pedindo há muito tempo, aquilo que chega até como a realização de um sonho, o sonho de uma vida, a resposta de uma vida. Eu declaro você vivendo um milagre, eu declaro portas sendo abertas hoje na sua vida, situações que geravam desgaste, divisão no casamento, contendas, nós declaramos que caia por terra e nada mais venha a ser um empecilho, uma pedra de tropeço na sua vida. Hoje você coloca um ponto final nessa situação e a partir de hoje Deus te dá graça, te dá poder, te dá favor para você limpar as áreas que estão contaminadas, como o próprio Davi disse, limpei a cidade do Eterno, e hoje você está limpando, para que Deus comece a derramar deste vinho na sua vida. Eu declaro este vinho inundando a sua vida, inundando a sua família, inundando em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os seus propósitos, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu mês, eu abençoo o seu ano, eu abençoo a sua empresa, eu abençoo a sua mente, eu declaro uma expansão mental, uma expansão na cognição, na inteligência, eu declaro a 10 vezes mais sabedoria. Eu declaro conhecimento, entendimento, discernimento, poder, intimidade sobre a sua vida. Receba as definições, receba as suas respostas.
Veja o Espírito colocar isso forte no seu coração. Que hoje você saia dessa madrugada com aquilo que você veio buscar para a glória de Deus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a cada propósito, a cada pedido, a cada foto, a cada livro que foi colocado, apresentado, a cada peça de roupa, documentos, passaporte, carteira de trabalho, diagnósticos médicos, processos judiciais. Eu abençoo, nós abençoamos, nós concordamos e declaramos, meu Pai, vitória. Uma madrugada de vitória, uma madrugada fazendo um fechamento para a glória de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por nós, meu Deus, recebermos este presente, que nós sabemos é um presente aqui, Senhor. Muito obrigado. Nós aqui, meu Pai, hoje, meu Pai, fazemos esse fechamento e nós estendemos as nossas mãos para aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, e nós abençoamos a sua vida. Meu Pai, obrigado por ter nos mantido esse propósito durante, meu Deus, essas 7 a 8 semanas, meu Deus, que nós estamos indo já, meu Deus, e nós agradecemos, porque sabemos que esse sacrifício está sendo contabilizado. Meu Pai, não há nada que foi desperdiçado, o Senhor não desperdiça nada, e nós veremos, meu Deus. Hoje nós podemos, não podemos, e algumas pessoas nós não estamos vendo ainda, mas como o Senhor disse a Pedro, mais tarde nós veremos, mais tarde nós entenderemos, mais tarde nós viveremos e veremos e tocaremos, meu Deus. Isso é uma certeza, nós acreditamos nisso. E nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, e nós declaramos a materialização, a concretização, a realização de cada propósito para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.